Iniciamos com o navio do nosso Dom Pedro sendo observado. E alguém dizia, o príncipe Hall está mudando de direção. Aí um dos caras perguntava, portugueses, what the hell estão tramando? E a coisa tava feia lá no navio. A rainha Maria, a mãe do João, tava lá junto. E a Carlota falava, vai chalhaça, faz alguma coisa. E João via sua mãe transformada em zumbi. Mas aí o chalhaça pegava um pedaço de pau e dava ali uma na véia. O chalhaça puxava todo mundo pra dentro. E os zumbis lá fora tentavam entrar. Depois o chalhaça falava pra todo mundo se abrigar no depósito. Mas tava trancado e os zumbis conseguiam entrar. E aí eles gritavam, abre a porta, abre! A família real está aqui! Mas alguém ali abria. E era o capitão do navio que tava armado até os dentes. Aí o João até questiona, pô, mas você tava aqui esse tempo todo? Aí o capitão falava, ô, foi mal aí, meu. É que eu pensei que eu era o único que tava ação. E descendo um balaço nos zumbis, hein? Aí ninguém sabia o que estava acontecendo, estava tudo confuso. O capitão nos contava que ele estava tentando tirar a sua cesta vespertina, quando começou a ouvir gritos, e no instante seguinte estava cercados por maus marujos, tomados pelo demônio. E uma coisa muito boa, ali no depósito havia comida para 1000 e tantos viajantes, ou seja, teria comida de sobra para eles. E olha só o que eles encontravam, armas. Mas o João falava, a gente não vai fazer nada, estamos seguros aqui, não vamos lutar. Mas aí uma mão surgia da parede e puxava os cabelos de Carlota. O capitão cortava o braço da criatura e falava, com todo respeito, senhor príncipe regente, mas acho que ficarmos aqui não seria uma boa ideia. Pois sem ninguém para controlar as velas e o leme, eles estão à mercê do vento, que poderia os levar de volta para Portugal. João, entretanto, falava que era muito melhor enfrentar os franceses do que zumbis, mas o capitão dizia que esse não era nem o problema, mas sim o Lobo do Mar, o navio inglês que os escolta até o Brasil. Mas João questiona, mas o que tem esse Lobo do Mar? Ele é somente uma escolta paga pela coroa inglesa. O capitão, no entanto, dizia, mais que uma simples escolta, meu príncipe, o Lobo do Mar é um mercenário, e que sua missão não é escoltar, e sim vigiar, e se mudarem de rota, eles têm ordens para os afundar. Até a Carlota falava, inimigo disfarçado de amigo, que beleza. E aí o capitão dizia que eles tinham 3 opções. A primeira, enfrentar as bestas, e retomar o controle do navio à força. A segunda, irem até a proa, rastrear a bandeira de socorro e esperar pelo resgate. Ou então, abrirem caminho entre as bestas e irem até os botes salva-vidas. E aí eles podem remar até o Lobo do Mar. E ele dizia que apenas a sabedoria do príncipe Augusto poderia salvá-los. Ao pensar um pouquinho, João escolhia a terceira opção. E por fim o capitão falava, escutai meu plano e escolhei vossas armas. O plano era retomar os convéis e cruzá-lo para chegar até os botes. Nos corredores estreitos, o número de bestas pouco conta. Mas nos convéis, que é o lugar mais espaçoso, é onde precisam tomar cuidado. E é lá, e somente lá, onde devem atirar. E com tudo pronto, eles partiam. Com somente uma objeção de João, ninguém deve tocar em sua mãe. E o capitão estava de acordo. Só que aí, durante essa lutação e brigaria, eles eram muito demasiados, inimigos muito formidáveis de se enfrentar. Mas eles eram muitos e precisavam recuar. Mas aí o capitão falava, não, estamos quase conseguindo, vamos continuar. Então o capitão dizia para todo mundo subir, enquanto ele vai tomar conta dos zumbis. Mas quando questionado sobre seu plano, ele diz, eu jurei protegê-los, meu príncipe. E meu plano é cumprir tal juramento. Vai e restaura a glória de nosso império. E aí o João fica, nossa, que homem, que honra. Então aconteceu que todos subiram e ele ficou. E quando todos finalmente conseguiam sair, eles trancam a porta mais uma vez. Mas ainda haviam zumbis do lado de fora, em especial a própria Rainha Maria, e ela era confrontada pelo Chalhaça. No entanto, o Chalhaça era confrontado pelo próprio João, que o mandava se retirar. Mas o Chalhaça tentava o convencer, meu senhor, ela não é mais a sua mãe. Porém, ele insistia e perguntava, sabe como eu sou conhecido? O Clemente, respondia o Chalhaça. Em seguida, reforçava sua ameaça mais uma vez. E o Chalhaça obedecia. E após isso, João tentava contato com sua mãe, perguntando se ela ainda o reconhecia. Mas ela partia para cima dele.
Porém, o lado contrário do machado atinge a sua cara. E quem havia jogado era o Capitão Castro, que ainda estava de pé. E então uma luta deveras brutal entre eles se iniciava. Porém, o capitão, infelizmente, levava a pior, sendo completamente subjugado nesta luta. E como forma de humilhação, ela começa a papar o seu próprio inimigo. E quando ela olhava para ele, de alguma forma ele entendia que aquela não era mais a sua mãe. Mas ela não reagia, então ele resolvia fazer um teste. Ele pegava o machado e antes disso fazia uma pequena oração. E então se preparava para tirar a vida daquela que foi a sua mãe. E então ele golpeava diversas vezes com o seu machado. Mas ele não acertava. Não era para isso. Ele na verdade despedaçava o corpo do capitão e dava uma mãozinha para ela comer. Mas ela não comia e estranhamente ficava muito calma. No entanto, tudo deu certo, pois eles finalmente conseguiam chegar no bote salva-vidas. Entretanto, o que havia restado do capitão era jogado para frente e os zumbis brigavam por aquele pedaço. E quando questionado, João responde que ela só estava com fome. Então ele vinha carregando sua mãe e a comida dela. Então ele chegava e o Charaça pergunta, peraí, ela vai vir com a gente? E o João pergunta também, você tem alguma coisa contra? O Charaça termina a base e fala, não senhor. Enquanto isso, os ingleses percebiam que o navio português estava tomando um rumo diferente. Então, eles decidiram seguir com o protocolo. E então, o Lobo do Mar se preparava para atirar. Os canhões surgiam e era cabum! Porém, nossos heróis ainda estavam nas proximidades. Mas um dos ingleses percebe que o João e sua família estavam no bote salva-vidas e perguntava para seu capitão o que deviam fazer. No entanto, o mesmo de nome Thomas Cochrane responde indiferente: sou pago para cumprir ordens, marujo, não para fazer caridade. Deus salve a rainha. Então o Lobo do Mar simplesmente parte. E assim eles ficaram noite e dia ali no mar. E focando em João, ele estava abraçado com sua mãe e prometia achar uma cura. Mas então Carlota contestava essa ideia, e que não havia cura para uma velha decrépita. E a véia acordava com sangue nos olhos. E ela atacava justamente a sua nora. Mas era só dar um pedaço de carne para ver que ela ficava pequenininha. Porém, estava acabando e os naus precisavam chegar logo. A cena avança e se passou muitas e muitas horas até que outro nau, a passos de outono, chegasse. E assim, eles foram salvos. E quando estavam a bordo do nau, João fez o possível para proteger a sua mãe. Aí ele falava, seguinte capitão, todo mundo que tá aqui, ninguém vai comentar sobre o que viram, beleza? Aí os caras, não, beleza, foi tudo encoberto, foi tudo, tudo varrido para debaixo do tapete. E tudo isso em troca de títulos e terras do Brasil, mas ele só tinha mais um pedido. Ele exigia carne, muita carne. E assim ficaram semanas viajando rumo ao Brasil, tendo que se adaptar a uma nova vida. A cena mostrava brevemente Carlota cortando seus cabelos, e quando questionada, ela dizia que quando a mãe do João puxou seus cabelos, o cheiro ficou impregnado. Enquanto isso, a Rainha Maria ficava nos convéis, escondida, e João esperançoso de que poderia arrumar alguma cura. No entanto, havia uma coisa muito interessante. A véia não se sentia atraída por carne animal, ela queria mesmo, era carne humana. Mas durante aquela viagem, o Charaça percebia que Pedro não tirava os olhos de uma bela moça que estava a bordo. Aí o Charaça falava, vai lá pô, fala com ela, mas o Pedro falava também, não pô, que isso, eu não sou nada perto dela, eu sou só um moleque. Aí o Charaça falava, tá bom, então eu vou lá falar com ela então. Aí o Charaça ia lá, falava bem do Pedrão, que não sei o que, e dava certo, muito certo. Pedro, em seu monólogo, dizia que aquela viagem mudou suas cabeças para sempre, como também seus corpos, eita bicho, sapecagens, e também a forma como encaravam a vida. E após intermináveis 100 dias navegando naquele mar, e a essa altura do campeonato o Pedrão já perdeu o cabaço, eles finalmente chegavam ao Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. E assim acabava a nossa segunda parte.